O atual salário mínimo na Venezuela não é suficiente sequer para comprar parte de uma cesta básica. E esse tipo de coisa serve para mostrar, de forma clara e precisa, o mal que um governo socialista pode causar a um país. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. A situação econômica na Venezuela está cada vez pior, e as notícias vindas do nosso país vizinho não param de nos surpreender. E com a constante desvalorização de sua moeda, o bolívar, os venezuelanos têm visto seu poder aquisitivo despencar de forma brutal. Apenas nos últimos 12 meses, o salário mínimo oficial do país sofreu uma queda de 82% em relação ao dólar, valendo agora o equivalente a $5,31. Ou seja, menos de R$30. Esse valor, por óbvio, não é suficiente para suprir nem mesmo o básico do básico para uma família. A situação se torna ainda pior quando nos lembramos de que o salário mínimo venezuelano já foi reajustado por seu governo inúmeras vezes. E como sempre acontece nesses casos, essa medida se tornou completamente inútil. Em maio de 2021, o governo de Nicolás Maduro aumentou o salário mínimo do país em 300%, para 7 milhões de bolívares. O valor naquela época não era suficiente sequer para comprar 1 quilo de carne. Já em março de 2022, o governo da Venezuela fez novo reajuste no salário mínimo, dessa vez aumentando o seu valor em nada menos que 1.200%. Ainda assim, o valor em questão era insuficiente para cobrir as despesas básicas. Na verdade, o salário não comprava sequer uma cesta básica. Naquela época, o salário mínimo no país era equivalente a $39. Mas, como a moeda venezuelana não para de perder valor, o valor real do salário mínimo desabou completamente de lá para cá. Dessa forma, pode-se dizer que os venezuelanos são milionários. Afinal de contas, seus salários giram na casa dos milhões de bolívares. Essa montanha de papel colorido, contudo, não é suficiente para garantir sequer o sustento de uma família venezuelana bastante modesta. Estudos realizados no próprio país afirmam que uma família formada por 5 indivíduos precisaria de pelo menos $482 para bancar apenas as despesas com alimentação. Esse valor é 90 vezes maior do que o salário mínimo em vigor no país. E a tendência é que a coisa só piore, no curto e no médio prazo. No fim das contas, dinheiro estatal é exatamente isso. Um monte de papel colorido que não vale absolutamente nada. E o seu uso, frequentemente, leva a população a ver sua riqueza e seu patrimônio serem reduzidos a pó. É claro que, como libertários, nós acreditamos que a existência de um salário mínimo compulsório é uma violência estatal, cometida contra indivíduos pacíficos. Se o empregado decide livremente aceitar trabalhar por determinado valor, ninguém pode proibi-lo de tomar essa decisão, ainda que esse valor seja pífio. Afinal de contas, ele sempre terá a opção de não aceitar essa vaga de trabalho e procurar uma opção melhor. Salários mínimos servem apenas para expulsar do mercado de trabalho indivíduos que não são produtivos o suficiente para justificar esse salário. E no final das contas, o salário mínimo real será sempre zero, que é aquilo que recebe uma pessoa que está desempregada. Do ponto de vista libertário, portanto, o governo da Venezuela está errado simplesmente por estipular uma remuneração mínima obrigatória para todos os trabalhadores. Porém, o exemplo do salário mínimo venezuelano serve também para demonstrar que o Estado é sempre incapaz de garantir o que quer que seja. Pense que a Constituição da Venezuela determina que todo trabalhador ou trabalhadora tem direito a um salário suficiente que lhe permita viver e contemplar todas as suas necessidades básicas materiais, sociais e intelectuais e de sua família. É óbvio que nada disso existe na prática, e os venezuelanos amargam índices de miséria assustadores. Atualmente, mais de 80% dos venezuelanos estão em situação de pobreza, sendo que metade da população do país vive em pobreza extrema. E essa situação seria muito pior se grande parte da população não tivesse adotado de maneira informal a utilização do dólar como moeda corrente. A Venezuela é um exemplo claro de desastre social e econômico que todos os populistas proporcionam à sua população. Tudo começa com promessas vazias de igualdade social, promoção dos direitos sociais, combate à pobreza e coisas do tipo. Eles dizem: o petróleo é do povo venezuelano. Vamos combater os capitalistas, eles afirmam.
No final das contas, e decorridos vários anos do início do governo populista, o que resta é uma população atirada na mais profunda miséria e uma economia que não demonstra qualquer sinal de melhora. E a culpa não é do imperialismo norte-americano. Existem várias causas que levaram a Venezuela a esse atual estado de coisas, e todas elas passam pelo mesmo agente causador, o Estado venezuelano. O governo populista e tirânico, iniciado pelo falecido Hugo Chávez, tomou uma série de medidas que cobrariam o seu preço nos anos seguintes. Sucessivas políticas de estatização de empresas privadas fizeram com que faltasse até mesmo gasolina, nesse que é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Políticas cambiais equivocadas na sequência ajudaram a piorar o cenário. Com a chegada de Nicolás Maduro ao poder, a crise apenas se aprofundou. A Venezuela entrou em uma espiral inflacionária e o bolívar perdeu quase todo o seu valor de lá para cá. Diversos zeros foram cortados da moeda, mas a situação não se resolveu. E como sempre acontece em situações do tipo, a população do país foi duramente penalizada. Afinal de contas, não há nada mais eficiente em matéria de destruir riqueza do que a moeda desvalorizada. Além disso, a dívida pública do país alcançou os 250% do PIB. Na medida em que as coisas se tornam piores no país, mais difícil é para o governo conseguir rolar essa dívida, que na prática é impossível de ser paga. A soma de todos esses fatores levou o país a uma crise que não é apenas econômica, mas também humanitária. A imagem de milhões de venezuelanos deixando o país nos últimos anos é emblemática, ao mesmo tempo em que é a melhor representação do mal que o socialismo pode fazer a um país. O autoritarismo do governo venezuelano também colabora com a fuga dos seus cidadãos. No cômputo geral, o que temos na Venezuela é uma pobreza crescente, uma economia que só definha e um governo tirânico que se torna cada vez mais opressor. A única solução para o problema da Venezuela, portanto, é o livre mercado. Quando o povo venezuelano for novamente livre para empreender, para investir dinheiro e ficar rico, as coisas começarão a mudar. Investimentos estrangeiros voltarão a entrar no país e a produtividade geral tenderá a aumentar. Empresas serão abertas, obras de infraestrutura serão realizadas e emprego com salários atraentes serão criados. Todo o potencial do povo venezuelano, que hoje está esmagado pela bota estatal, finalmente poderá ser utilizado em seu máximo. O resultado será riqueza e prosperidade em níveis que a atual geração venezuelana nunca testemunhou. A Venezuela precisa de menos Estado e de mais mercado. Enquanto o agente causador da tragédia que acomete o país não for eliminado, os problemas apenas irão se agravar. Por outro lado, se o Estado diminuir de tamanho, deixar de interferir na economia e dar liberdade para os seus cidadãos, aí sim as coisas poderão melhorar para os venezuelanos. Contudo, é pouco provável que Nicolás Maduro, que diga-se de passagem é amiguinho do Lula, faça qualquer coisa nesse sentido. Governos ditatoriais de esquerda, como o dele, só sabem agir de forma tirânica, cruel e centralizadora. E o resultado é sempre o mesmo, onde quer que esse tipo de governo se instale. Graças às desastrosas políticas econômicas de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, pode-se dizer tranquilamente que os venezuelanos realmente recebem um salário de fome. E as coisas continuarão assim, enquanto esses criminosos socialistas permanecerem no poder. Apenas a liberdade de mercado é capaz de proporcionar aos venezuelanos melhores condições de vida. Apenas o livre mercado é capaz de devolver à Venezuela a riqueza e a prosperidade que foram roubadas, violentamente, pelo governo populista, que há tanto tempo castiga esse país. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima. Tchau, obrigado.